Alan, podemos abrir com a mega operação? Você quer entrar em outro assunto primeiro? Ontem, né, eu estive no Congresso Nacional Brasileiro, o UOL, do nada soltou, tipo, 1 minuto antes de eu entrar, dizendo que eu fui riscado, meu nome foi riscado, foi proibido de ser convocado. Aí a própria equipe falou assim, você entrou em contato com o UOL? Eu falei, não falei nada com o UOL, não falo com o UOL, eu não tenho o que falar com o UOL. É o UOL que tem que vir me assistir. Eu não tenho nada pra falar com eles, não. Assistem, eles assistem. Eu sei que eles assistem. Aí, do nada, a comissão ficou ali sem saber. Foi de segurança pública. Segurança pública. Era sobre a anistia, né? Sobre o 8 de janeiro, um tema grave, né? Eu pude falar no Congresso, agora está registrado nos registros da... Como é que fala? Da taquigráficos, né? Uhum. Então tá lá agora documentado que eu disse que Alexandre de Moraes se comporta como um rato, que nós não queremos nem ele morto e preso. Eu quero que ele tenha o devido processo legal, seja retirado da STF e tenha o devido processo legal, coisa que ele nunca usou contra os seus opositores. Isso está documentado no Congresso Nacional, assinado Alan. Questão de deixar isso documentado para a história. É importante as pessoas entenderem isso. A gente falava aqui várias vezes, né? Eu, Max, nós cobrávamos, deputados, ajam, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. E normalmente os deputados ficavam ali fazendo um videozinho, né? E ontem o coronel do PL lá do Espírito Santo, de Pernambuco, perdão, agiu, né, e fez essa comissão e corajosamente colocou eu, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro para falar lá na comissão. E agora está documentado, está registrado para a história o que eu falei, o que o Paulo Figueiredo falou e o que o Eduardo Bolsonaro falou. Por que esses registros são importantes, né? Noticiário, Metrópolis botou ali, ó. Não desejo a morte e nem sequer a prisão de Alexandre de Moraes, mas exijo que ele saia do Supremo Tribunal Federal e seja julgado naquele devido processo legal que ele nunca usou contra os seus inimigos. Exatamente. Tiveram que colocar um título enorme. A frase inteira. Porque quando se faz algo conciso, né? Alan, é importante isso que você falou, porque as pessoas, principalmente aqui do nosso lado à direita, o pessoal já tem uma consciência muito grande disso. O Brasil que nós sonhamos tem um judiciário que funciona. E o judiciário que funciona, ele aplica, tal como a estátua da justiça, que é a Têmis, tem a balança e tem a espada. A balança você pesa o coração dos homens, a culpa e a inocência, e a espada você aplica a justiça. A gente só quer isso. Nós não queremos vingança. A gente quer apenas o certo. E é bom lembrar, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não me lembro quem aqui agora, né? O Pedro colocou mais uma frase ali, deixa eu só ler aqui. Eu peço aos deputados... Isso também é frase minha, né? Eu peço aos deputados de todo o meu coração que considerem a urgência de votar a anistia, porque o único resquício de liberdade em democracia republicana que nós temos hoje no Brasil é o legislativo e o executivo dos estados. Porque o poder federal é cúmplice da tirania do STF, que rasga a Constituição, não respeita mais as leis e sequer respeita o poder legislativo. É exatamente isso. Que bom que o Metrópolis colocou as minhas frases em aspas ali, não sem adulterou nada, né? Não adulterou. Nada. Porque eles são adúlteros, né? Então, eles gostam de adulterar as coisas de um jeito que eu fico impressionado. E eu fiz questão de participar e parabenizar, né, todos que estavam ali, o Suco, o coronel lá do PL, porque quando a gente fala, vocês têm que agir, é isso, é deixar registro histórico. Não é momento... Eu vejo muita gente falando assim, tô desanimado, tô triste, parece que não vai sair, parece que não vai mudar. Aí eu olho para trás, eu olho pro início do... Imagina, eu lá em Morro Agudo, né, lá no quarto dos meus pais. Não, eu em 2004, eu tava lá no quarto dos meus pais, um computador que foi doação do Ítalo Marcílio, né, que eu não tinha nem dinheiro para comprar um computador. Eu, em Comendador Soares, né, conhecido também como Morro Agudo, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, periferia da periferia. Né? E com um computador ruim, assim, na época, né, a câmera era ruim, né, não tinha essas câmeras que nós temos hoje para computadores, iniciando um projeto com 3 pessoas assistindo, porque a primeira live do terça eram 3 pessoas assistindo. Imagine se eu falasse assim, não tem mais o que fazer, e a Dilma tinha acabado de ser reeleita. Verdade. Reeleita, né? Derrubou o avião do maluco lá. Ganhei. E a gente precisa lembrar que nessa época o PSDB reclamou muito, né? Também teve um relatório, né? Teve auditoria 2014. Da eleição a mais e tudo, extensa.
Mais de Mas 200 páginas de auditoria. Então, a direita permitida podia fazer isso. Ninguém Então, mais pode. nós entrevistamos à época, o Terça Livre entrevistou. O Terça Livre começa em novembro de 2014. Então, no início de 2015, nós entrevistamos o Álvaro Dias, que ainda estava no PSDB. Sim. Ele não tinha fundado o Podemos ainda. E entrevistamos o Carlos Sampaio, que era para ser o ministro da Justiça do Aécio. Que foi um dos grandes defensores do voto impresso auditável. Foi. Então, ele falou na live do Eu lembro Terça da Livre. coletiva também dele. Então, veja a importância de registros. Por que eu fiz questão de participar dessa comissão? O registro do Terça, por exemplo, se perdeu. Verdade. Sim. Era muito Esse valioso. registro documental se perdeu. Sim. Por causa da censura. E ele afirmou que não tinha como fazer auditoria porque o processo eleitoral brasileiro não era auditável. Sim. Foi a conclusão da auditoria de 2014, que a grande pergunta era, vem cá, a Dilma venceu, o Aécio perdeu, e a conclusão da auditoria foi, não sabemos se a Dilma venceu, nem se o Aécio perdeu, porque não existem elementos materiais que façam com que a gente chegue nessa conclusão. Olha que loucura, né? Aí, mas para o pessoal que está desanimado, né? 11 anos se passaram. Em novembro agora vai fazer 11 anos. Terça Livre faria 11 anos. Imagine se lá atrás eu falasse assim, pô, não vai dar pra fazer nada, não vai dar... O Olavo sempre falava isso, né? Parem com essa coisa de faça alguma coisa, não fica reclamando, não. Exato. Reclamação não muda nada. E não fica calculando qual Sim. que vai ser o seu Glamour sucesso, é o canto do né? diabo. Sim. Qual que vai ser, qual que vai ser a mudança. Você não tem como medir isso. E a parte mais importante é que cada um tem uma vocação. Sim. Então o fato de você fazer alguma coisa, tem gente que fala assim, como que eu vou me tornar um Olavo de Carvalho? Como que eu vou me tornar um Alan dos Pois Santos? é, mas... Não é isso. Exato. Exerça a sua vocação. Exato. Você pode ser um médico, você pode ser um simples eletricista. Mas como que o eletricista eu vou ajudar? Gente, vai ter um evento próximo da sua casa, se ofereça. Vai lá. Exato. Vai lá, você entende de som, vai lá, ajude e tal. Cada um com a sua vocação, tal como um exército. Você vê um exército. O que o Bob fez. O Bob tá ali, ó. A Academia Conservadora, a gente não tinha site. É o que o Rafael Sanz está verdade. fazendo, Exato. ajudando a gente a cortar ali sem ganhar nada, né? Verdade. O Bob também. Quer ver nos um- O ajuda Bob ficou muito. um mês comigo, várias madrugadas, a gente iria se inventando para tentar fazer um site. A gente não Parabéns, sabia. Bob. Fazer um site que suportasse vídeo, que aí o vídeo tivesse... Parte do vídeo tinha que ser para quem é pago, para quem pagou, para E quem não quantas pagou. pessoas foram impactadas por Ó, essas exato. ações, né? Um exemplo magno disso. O Yuri Vieira entrevistou o Olavo de Carvalho e colocou no blog dele o Garganta de Fogo. Nessa entrevista, 7 áudios, 8 áudios, o Olavo fala, eu gostaria de ter um programa semanal. Não sei como fazer isso. Aí chega o Moreno, chega o Silvio Grimaldo, e eles constroem, junto com o Olavo ali, o TruthSpeak. Numa plataformazinha que até hoje nunca bombou, nunca vingou. Aí E no Blog Talk Radio. Block Talk Radio, no TruthSpeak, ele, dentro das aulas, ele fala, eu gostaria de ter um seminário com os alunos, tal, agora online, essas ferramentas, eu acho que vai dar para fazer. Então, essas pessoas que estavam no entorno do Olavo, usando a vocação que cada um tinha, conhecimento de cada um tinha, colocou um site, surgiu o TruthSpeak. Do TruthSpeak surgiram todos aqueles movimentos de 2013. O povo, quando foi pra rua, lembra aquelas placas? Olavo tem razão? Era do TruthSpeak, que foi derivado do trabalho de um monte de gente que contribuiu com a sua vocação. Virou e Esse é falou o assim, ponto. eu posso oferecer isso aqui. É isso aí. Eu o não ponto. sou especialista em Shakespeare, Não vou fazer palestra. não sou especialista em Spinoza, não sou especialista em sei lá, em Kierkegaard. Kierkegaard, ou Aristóteles, ou Tomás de Aquino. Não entendo de filosofia, sou só um aluno seu, mas eu posso oferecer isso aqui. Eu tenho uma lista enorme de pessoas que sem elas eu jamais poderia estar aqui hoje. E essas pessoas ofereceram o que podiam. Né? E isso é de extrema importância. Então não dá para desanimar, sabe? Eu quero Mesmo muito que você as não pessoas entendam consiga calcular todos os riscos, claro que você pode calcular alguns. É assim, você tem que abrir o peito e vai, né, cara? Você traça ali a sua estratégia, entende que você está correndo algum risco eventualmente, mas E pela primeira vai vez... desistir? Vai parar? Vai retroceder? Não. Então, e pela primeira vez ontem, deixei documentado no Congresso a exposição das maletas de escutas telefônicas que havia em Brasília. Ou que há. Você falava disso, ó. Eu falo, a denúncia foi feita em 2020.
5 anos depois eu consegui fazer com que ela ficasse documentada no Congresso Nacional, porque nenhum deputado nunca levantou esse tema com propriedade lá. Então, eu vou ficar esperando os deputados? Fui lá e consegui deixar documentado, ou seja, hoje há tanto a minha denúncia, que foi feita, a matéria que o Jornal da Record fez comigo em prime time, ou seja, em horário nobre no Brasil, tem isso documentado, tem a matéria da Veja depois, comprovando o que eu estava dizendo, e agora tem documentado, um ano depois, né, a Veja, e agora tem documentado o que eu falei no Congresso Nacional, ou seja, a Casa Legislativa Brasileira, que é a Casa do Povo, hoje tem documentado a minha denúncia sobre as maletas de escuta telefônica, onde Barroso cometeu crime de prevaricação. Ele cometeu crime de prevaricação. Só para relembrar o pessoal, para quem não assistiu ao vídeo lá do Congresso, que eu falei ontem, o que ocorreu? O Barroso, por meio do Igor Tobias, pediu uma empresa alemã, especialista em varredura, para ver onde há estações rádio base que eram criadas, ou seja, tô tentando botar uma linguagem simples pro pessoal. Né? Como é que funciona um celular? O celular funciona em células, por isso que ele tem o nome de celular, que são antenas que cobrem uma determinada região. Então, se você pode ter um número infinito de antenas. Então, conforme você, por exemplo, você tem um Wi-Fi na sua casa, se você se distancia da sua casa, o seu sinal vai caindo até a hora que ele some. A tecnologia celular, ela percebe que você está se distanciando e ele sabe que tem outras antenas da região e ele te entrega um sinal de uma antena que está mais próxima. Isso vai alternando conforme você passa pelas células. Quando você pega uma mala dessa, uma estação rádio base, uma RB, ela simula ser uma antena de telefonia. Então as pessoas que vão se aproximando naturalmente pelo protocolo, ele começa a te entregar o sinal daqueles celulares, a comunicação daqueles celulares. E aí você tem como fazer a interferência. E aí, essa empresa alemã, Rodgers & Schwartz, disse, nós podemos fazer essa varredura. Aí o Igor Tobias pediu uma prova de conceito, que é literalmente... um teste. Teste. Como é que a gente fala na Amazon, quando você vai comprar? Compre, teste, 30 dias você devolve. Então, a prova de conceito é isso. Eu te dou um teste do meu produto e eles fizeram uma varredura na área que o STF pediu. Para a área que o STF pediu? A área da minha casa e perto do Bolsonaro. O que eles descobriram? Eles descobriram que não era na minha casa que tinha uma estação rádio base, uma R. Eles descobriram que era na casa do Cacai. E descobriram que tinha outra na Embaixada da Coreia do Norte, que era do lado da casa do Barroso. Quem abriu o mapa aí agora, bota aí, Embaixada da Coreia do Norte. Sim, o Brasil tem Embaixada da Coreia do Norte, né? Graças ao Fernando Henrique Cardoso, que virou para a Coreia do Norte e falou assim, por que não? Né? Aí tem lá na Embaixada da Coreia do Norte, que fica próxima à casa do Barroso. E quando eles fizeram o mapeamento perto do Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, eles descobriram que tinha uma estação rádio base que estava móvel, mas ela ficava sempre móvel e voltava para um ponto que era próximo à Embaixada da China. E eu denunciei isso ao vivo no Jornal da Record e ninguém quis se pronunciar. E eu expliquei isso também na comissão ontem, que nem a Embaixada da China, nem a Embaixada da Coreia do Norte, nem o Cacai, nem o Barroso, nem o Alexandre de Moraes quiseram se pronunciar. O Cacai, ele simplesmente se resumiu em querer ficar falando mal de mim. Esse garoto aí. Mas o Cacai, que é conhecido por processar todas as pessoas que você possa imaginar e ganhar todos, inclusive indo de bermuda para o STF, ganhando essas ações, ele não quis me processar. Por que o Cacai até hoje não quis me processar? Porque eu sou lindo e maravilhoso? Não. Porque se ele me processa, eu levo as minhas provas e reafirmo o que eu disse na matéria. Só que aí o Cacai, que é quem acusa, ele é que tem que ter o ônus da prova. Agora, ele teria que comprovar que o meu documento, assinado por Igor Tobias e pelo TSE, era um documento falso. Como é que ele vai comprovar isso? Se ele não consegue comprovar, ele está se declarando culpado, porque ele tem uma estação rádio base que é ilegal, criminoso, e é por isso que ele nunca me processou, por isso que o Barroso nunca me processou, por isso que a Embaixada da Coreia do Norte nunca me processou, por isso que a Embaixada da China nunca me processou e por isso que o Alexandre de Moraes nunca me processou. Por na mão disso. E além de você, porque eu vi aqui no chat, o pessoal, eu não tive tempo de acompanhar, mas que houve vários depoimentos emocionantes durante... Sim. Não, foi uma sessão de extrema importância para o Brasil. Não é aquela sessão onde alguma coisa vai mudar, realmente é uma questão de documentação. A máquina burocrática exige documentação. Então a gente precisa de documentos. E, por exemplo, o meu pronunciamento lá já foi enviado para Brasília, para Washington. Max, a turma aqui no chat está perguntando, Max tá aí? Max tá aí?
Tô aqui, tô fazendo de tudo. Max estava aqui na produção, cara, resolvendo a questão das promoções, trocando mensagem com a nossa Câmera, produção. tudo. Rapaz, aqui Multi-utilidade, né? é a equipe Bombril. É isso aí. 1001 utilidades. Olha o que o pessoal lembrou aqui, Max. Você tava comigo. Eu lembro disso, ó. Quando você comentou saiu isso no correndo. Terça Livre, e saiu correndo e foi lá no. O Max tava comigo. A gente saiu do Eu lembro. estúdio, a gente foi lá. É conversando com a PM. Foi lá no local. Um celular ao vivaço no Terça. Tava rolando mesmo. A reunião tava rolando. É, Porque essa a da PM reunião da Kelly 4. A PM falou que não podia passar. É. Tu lembra do carro que passou? A gente filmou na hora? O carro do Senado. Que o Davi Alcolumbre tava lá, né? Ele era presidente do Senado.